Hello children, how are you today? I'm fine. Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que você também esteja, ok? E hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 5, Cat 5. Uma aula nova, não é mais revisão, porém vai pegar um pouco do capítulo 4, né? E eu quero desde já pedir desculpa a vocês pela nossa primeira aula gravada, né? Não ficou muito legal, pela primeira experiência, eu sei que eu coloquei uma musiquinha, né, no fundo, assim, coloquei para ver se deixava a aula mais animada e terminou que atrapalhou um pouquinho, não é verdade? Mas era só uma revisão, vocês não tiveram nenhuma atividade. Então hoje nós estamos iniciando o capítulo 5, vou tentar falar também de uma maneira mais devagar para que vocês possam me compreender, uma vez que diferente da gente estar lá na sala de aula, né, com o quadro, vocês dialogando, tirando as dúvidas, aqui nesse vídeo aula vocês irão apenas me escutar, não é? E vão tirando as dúvidas a partir da repetição desse vídeo. Nós iremos iniciar o nosso capítulo 5, Cat 5, como eu já havia falado. Aí vocês vão open your book, please. Vão abrir o livro de vocês, certo? E aí nós vamos iniciar com o título no livro de vocês que vai dizer A pencil, please. Por que será que o livro, que esse conteúdo do capítulo 5 já inicia com esta frase? A pencil, please. Aí eu lembro para vocês que no capítulo anterior, no capítulo 4, nós tínhamos uma pergunta, né, como revisão, nós tínhamos uma pergunta onde dizia, what is this? E aí nós iríamos responder, this is a ruler. A pergunta era, what is this? This is a ruler. Por exemplo, aqui nós continuamos falando em objetos escolares, mas não mais perguntando o que é isto. E sim usando, se vocês conhecem, uma das palavrinhas mágicas que nós tanto falávamos em sala de aula, não é? Então aqui nós temos, por exemplo, please, excuse me, thank you, sorry. E no capítulo 5, please, por favor. Então quando eu digo a pencil, please, eu estou dizendo um lápis, por favor. Se eu precisasse, por exemplo, de uma caneta, a pen, please. Uma caneta, por favor. De repente eu preciso de uma sharpener. A sharpener, please. Então veja que a gente está sempre usando please. Uma forma educada, uma forma gentil de pedir algo para alguém. Certo? E aí, acompanhando o uso desse please, nós vamos observar, tá? Na página 48, por exemplo, voltamos à pergunta, what is this? What is this? E aí a resposta, como vocês já sabem, this is a book, this is a notebook, ok? Então isso aí, vocês vão, né, repetir, a pencil, please, ouve a pergunta, what is this, né? This is a book, a pen, a eraser. E aí eu chamo a vocês a atenção, antes de passarmos para a página 49, o uso, pessoal, dos artigos a e an, que eu falava lá no capítulo 4. Por que que aqui eu usei a pencil, please? A pencil, please. Eu usei a, só lembrando, né, às vezes, o conteúdo é bom porque vai chamando o outro, que esse a e esse em aqui são os artigos indefinidos, que tem como tradução um ou uma, né? Um ou uma. Do mesmo jeito o em. Um ou uma. Certo? E aí nós vimos lá no capítulo 4 que para usar a palavra seguinte tem que começar com uma consoante. Na verdade, não tem que começar. É uma questão de som também.
né? Eu já falei para vocês lá atrás. Eu posso, por exemplo, ter a palavra unicórnio. A palavra unicorn começa com U, para nós seria uma vogal, não é? Mas, se a gente for lá para a língua inglesa, esse U aqui, nós vamos pronunciar unicorn, unicorn. Então, esse U, para a língua inglesa, é como se fosse um som consonantal, vamos dizer assim. Então, eu não completaria com EI, mesmo aqui sendo uma vogal, completaria com N. Aliás, desculpe, eu não completaria com N, tá? Eu não completaria com N, mesmo aqui sendo uma vogal. Eu completaria com EI. Por quê? Porque esse som do U, embora seja escrito com U, quando nós falamos unicorn, U, então ele vai dar uma ideia consonantal. Então eu completaria com EI. Mas isso aqui, pessoal, é mais pra frente, quando vocês estiverem com mais segurança na língua. A partir do momento que a gente vai adiantando as séries, né, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o inglês vai ficando mais complexo. Para o momento, vamos compreender essa dica que eu estou dando. A palavra começou, a palavra seguinte, começou com uma consoante, nós vamos colocar o artigo EI. Se a palavra começar com uma vogal, tá? A vogal. Vamos imaginar aqui eraser. Eraser. Eraser, please. Então vejam. A palavra aqui começou com uma vogal, certo? Com uma vogal. Então, eu não vou deixar aqui A. Eu já vou colocar N. N eraser. Lá na sala de aula, quando eu via com vocês o capítulo 4, eu dizia assim, as duas vogais não vão ficar juntas que elas brigam. Lembra que eu falei isso? Então, para as duas vogais, E e E, não ficar junto, nós colocamos um N, uma consoante aí no meio. Não é verdade? Se vocês continuarem tendo dúvidas, vocês voltam essa aula, pega nessa parte aqui dessa explicação do quando usar E, quando usar N, para ir fazendo as atividades seguintes, certo? Só quero que vocês compreendam que, para usarmos os artigos E ou N, nós vamos nos basear, neste caso, se a palavra começa com vogal ou se começa com consoante. Então, duas vogais juntas não vão permanecer. Se a palavra começar com vogal, então eu não vou deixar o E, coloco o N, tá? Coloco o N aqui. E se a palavra começar com consoante, lá no exemplo de pencil, então eu mantenho o artigo E, certo? Agora vocês vão para a página 49, pessoal. Na página 49, às vezes os pais têm dificuldade de conduzir a atividade junto com vocês, né, quando eu passava a tarefa em casa, porque é uma questão de observar o que é que o modelo está dizendo e o que é que eu tenho que fazer. Então é importante que vocês tenham bastante atenção, até porque quem tem que fazer a tarefa são vocês, não é? Os pais estão apenas acompanhando, vendo que vocês estão estudando, mas são vocês que têm que realizar cada atividade do livro, certo? Então, na página 49, vai ser trazido um exercício para vocês realizarem, que está dizendo, vem com o seguinte modelo aí numa partezinha laranja, orange. Tá dizendo lá, ó, a book, please. Isso é o modelo, tá? A book, please. Certo? A book, please. E alguém, vamos imaginar que eu pedi para o colega, a book, please. E aí o colega me dá
o book, né, que eu pedi, a book please. O colega me dá o book e responde, here you are. Here you are. Como uma forma de dizer, está aqui. Here you are. Está aqui. Então, ele me deu o livro que eu pedi, o book que eu pedi. E eu vou agradecer. Thank you. Ok? Thank you. Isto, pessoal, é um modelo, tá? Que vocês vão encontrar na página 49, 49. E as atividades dessa página, vocês vão apenas se basear neste modelo. Vocês têm aí, por exemplo, a letra A. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Não vou mostrar muito perto, porque tem as respostas, né? Vocês têm aí na letra A, vocês têm um determinado objeto. Aí na primeira linha está faltando uma frase. Gente, professora, mas qual é a frase? Se aqui eu coloquei a book, please, é porque eu estava falando de um livro. Mas se na imagem não é um livro, é uma régua, é um caderno, é um estojo, você vai usar, evidentemente, o objeto que está aparecendo na imagem. Mas faltou tudo isso aqui. Então, eu vou colocar na minha atividade toda a frase que está faltando, certo? Aí, da continuidade, vocês vão observar, né? Eu não posso explicar com tanto detalhe, senão eu vou estar dando a resposta para vocês. Fizeram a primeira frase, estava faltando o nome do objeto, estava faltando a primeira frase do modelo em cima. Vai para a questão 2. Professora, mas eu vi que na questão 2 tem 2 linhas que não tem nada. Ora, eu vou para o meu modelo laranja lá, que está, né, lá no quadrinho, que é esse aqui. Tem 2 linhas. Então, exatamente as 2 frases que está faltando lá. Referente à imagem, referente ao here you are, né, está aqui. E a frase embaixo está completa. Não é isso? Aí eu vou para o terceiro exemplo, letra C. Na letra C, professora, está faltando a primeira linha, está faltando a última linha. Certo, então eu já compreendi que a primeira linha está falando do objeto, a segunda linha eu estou dizendo que ele está aqui, e a terceira linha que está faltando, eu observo que é o meu agradecimento. Continuou com dúvidas? Olha sempre o exemplo lá na tarjetazinha laranja. É tudo que vocês vão precisar para responder essa atividade. Não tem nenhum segredo, ok? São 3 frases simples para vocês completarem essas questões. Já na página 50 e 51, pessoal, observem os desenhos, que eu vou mostrar também para vocês. Vocês têm aqui, ó, também não vou mostrar de perto, né? Senão vocês vão saber da resposta. Vocês têm uma sequência de 3 objetos. Você vai circular apenas o objeto escolar, que é o que nós estamos estudando. Circulou o objeto escolar, o que é que você vai ter que fazer? Você vai completar a frase. A frase, ela inicia dizendo: ela já inicia dizendo assim, ó, this is. This is. Já está dizendo que é um objeto. Isto é. Aí você completa a sua frase. Vamos imaginar que tem aí uma ruler, tem uma régua. Então, se eu digo this is e eu circulei no meu objeto a régua, então eu vou colocar this is a ruler. Completar aqui embaixo, tá? This is a ruler. Ok? This is a, vai ter que ter, tá? O uso do artigo que nós estudamos. This is a ruler. Eu completo com o objeto e com o artigo. This is a ruler. Não, mas não tem uma ruler, tem uma eraser. Eraser começa com uma vogal. Então, eu vou prestar atenção se eu vou usar a ou se eu vou usar n. Não é? Então, vocês aí dão continuidade a essa atividade da página 50 e 51.
Na página 52, é semelhante ao exemplo da página 50 e 51. Só que, observem aí, vou mostrar para vocês também para ficar mais fácil. Observem que cada criança, ela pensa em um objeto, tá? Object school. Cada criança pensa em um objeto. Então, você vai escrever na linha ao lado aquele objeto que foi pensado. Vou dizer o primeiro exemplo, que já tem aí no livro de vocês. A menina pensou em um pencil. Ela está pensando em pedir para um colega um pencil. Então, ela escreveu lá. Vamos imaginar que ela pediu. E aí, nós já vimos que para pedir algo, nós vamos dizer o nome do objeto e usar a palavra mágica please. Ok? Então, como o modelo do livro de vocês mostram, a menina pensou em a pencil. Please. Ela pensou em pedir um lápis e aí ela disse, a pencil, please. Um lápis, por favor. Na letra B, C e D, vocês vão seguir o mesmo exemplo, se ligando sempre em usar a ou n, certo? Vejam o objeto que ela pensou, coloquem o nome do objeto e coloquem please, por favor. Estamos usando uma forma educada de falar com um colega, certo? Então, pessoal, nossa aula é esta daqui, né, o capítulo 5. Na próxima aula nós iremos dar continuidade a partir da página 53, certo? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês aprendam, revisem quantas vezes forem preciso, ok? Goodbye, see you, good studies for you, bons estudos para vocês e nos veremos na próxima aula. Bye!